Olá pessoal, nós hoje vamos falar sobre as entranhas do sistema de saúde, o que é que movimenta os atores, as operadoras, os prestadores de serviço, as empresas, os hospitais, as operadoras verticalizadas, esse monte de agentes cujos interesses nem sempre estão alinhados e que são os responsáveis, digamos, pela arquitetura do serviço de saúde, setor de saúde, né? Pelo que acontece com clientes. Antes da gente examinar, não o que eles dizem, esses atores dizem, mas o que eles fazem, o que eles na prática fazem, eu queria convidar vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal aí no YouTube, tá? Entra lá, dá o seu like, dá o seu dislike, se for o caso, se inscreve para receber as notificações dos vídeos que nós estamos gravando praticamente todas as semanas. Então, eu vou mostrar para vocês esse tema, né? Como é que são as relações, o que movimenta as entranhas da saúde, o que dizem e o que fazem de verdade os players do setor. Por que a gente insiste nessa história do que fazem de verdade? Né? É porque é muito comum você entrevista qualquer pessoa, conversa com qualquer pessoa do setor de saúde, seja de rede hospitalar, seja de operadora, seja de serviço qualquer, seja da indústria farmacêutica, por exemplo, seja o conselhos médicos, representantes das entidades de classe da saúde, todos, sem exceção, dizem que tudo que eles fazem é em função das necessidades dos clientes. O cliente está sempre em primeiro lugar. Obviamente, isso não é verdade, né? Minha avó perguntaria, bom, se todo mundo faz tudo pelo cliente, por que o sistema de saúde está nessa situação que está? Né? Então nós vamos examinar, vamos tentar desvendar aqui quais são realmente os interesses desses players que eu estou mostrando. Estou mostrando apenas alguns que eu selecionei para a gente estudar. As empresas que contratam planos de saúde, aqueles planos de saúde, operadoras, tipo Amil, tipo Bradesco Saúde, Sul América, enfim, Unimed, a quem essas empresas contratam para prestar cuidado de saúde, para garantir cuidado de saúde aos seus funcionários. Temos aí no quadro também os hospitais, os prestadores de serviços, os hospitais, os serviços de saúde, as clínicas de imagem, laboratório, etc. E temos a indústria farmacêutica e de materiais também, né? Materiais médicos, próteses, tipo stent e outras coisas. Esses não são os únicos atores, tem outros atores aí, mas eu escolhi examinar esses que estão aí. Por que essa história de começar com as empresas contratantes? Porque elas são as responsáveis pelos grandes fluxos do dinheiro do setor. Setor privado, o dinheiro vem de empresas que contratam de saúde, plano de saúde para os seus funcionários. Vem mais alguma coisinha de pessoas que fazem isso individualmente, sem estarem vinculadas à empresa, mas o grosso vem das empresas. Então é um player, é um ator muito importante. A pergunta que a gente faz é o seguinte: o que movimenta as ações de cada um desses agentes, né? De cada player desse? O que de fato faz com que eles ajam como agem? Vocês se lembram dos meus últimos vídeos que eu insisti muito na ideia de que, essencialmente, a saúde hoje, o cenário da saúde está dividido entre duas vertentes, né? A gente tem um conjunto de atores que estaria interessado, pelo menos de boca, em antecipar e prevenir. Antecipar e prevenir doenças, atuar para que o cliente não fique doente. Ele antecipa e previne, então evita a necessidade de ter que diagnosticar e tratar de uma doença. Players, agentes nessa categoria, teriam interesse, então, em conhecer cada cliente, né? Óbvio, se eu quero antecipar problemas de saúde com esse cliente, eu preciso conhecê-lo. E nós vimos também já em outros vídeos, outras interações, que há tecnologia para isso hoje, e tecnologia abundante, tá? Que nos permite ter a informação sobre cada indivíduo e atuar antes, para que ele evite ficar complexo ou ficar agudo até e precisar de internação em hospital. Então seria
do interesse dessas organizações conhecer cada cliente, um a um. Seria do interesse delas também estabelecer relações de longo prazo com o paciente, com o usuário, o cliente, antes que ele se torne um paciente. Né? Ele teria que ter processos, mecanismos, né, para fazer isso, porque esse tipo de agente, ele não lucraria com a doença, ele ganharia dinheiro, é disso que nós estamos falando, tá? Ele lucraria mantendo o cliente saudável, tá? Bom, então uma categoria de agentes do sistema de saúde, um conjunto deles, que supostamente teria esses interesses aqui onde eu estou passando o mouse. Tá? Mais interesse de antecipar e prevenir. E existem outros agentes que não, esses estão interessados, eles têm motivação, têm incentivo econômico para tratar de doença. Né? Porque o business deles é tratar de doença, e vai ter sempre gente doente, ou gente que é doente mesmo, ou gente que sofre um acidente, ou, enfim, vai ter sempre. Mas existem duas lógicas para a gente considerar nesse contexto. Então vamos analisar. Eu criei aqui um quadrinho e nós vamos fazer isso aqui juntos. Vou tirar a minha imagem aqui para ficar mais fácil. Aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, eu coloquei vários desses agentes, os que a gente está considerando aqui. Os empregadores, as empresas que contratam, as autogestões, né, que também são empresas que contratam seus próprios prestadores de serviço de saúde. Né? A CACI, por exemplo, né, uma famosa, o da Petrobras também existe, o BNDES, né, da Ambev. Né? A Ambev é um pouquinho diferente, mas são empresas ligadas a empresas pagadoras que não usam planos de saúde como intermediários. Vão direto nas redes prestadoras de serviço, fazem acordos comerciais ali e pronto. Elas autogerem o seu serviço de saúde. Então, eu estou botando os empregadores e as autogestões numa coluna, os planos de saúde tradicionais, operadoras, e aqui eu estou fazendo a distinção na segunda coluna de rede aberta, tipo a Mil, vou dar o exemplo, que vem logo à mente, mas Sul América, Bradesco e tal, quer dizer, os prestadores de serviço são credenciados por essas empresas, não são dela, não fazem parte da organização. Tem a indústria, na terceira coluna, a indústria de materiais e medicamentos, que eu já citei. Tem os hospitais, né, que tem lá suas ênfases, a gente já vai ver, redes de hospital, rede de laboratório, clínicas especializadas em certas condições médicas, oncologia, traumatologia, coisas desse tipo. Temos operadoras que não de rede aberta, mas de rede fechada, que a gente chama de operadoras verticalizadas, né? Prevent Senior, Apvida, Intermédica Notre Dame, isso se tornou um grande negócio hoje. O que são essas operadoras? Elas são donas dos seus próprios serviços, das suas próprias estruturas de prestação de serviço. Então elas atuam como seguradoras e como prestadoras de serviço ao mesmo tempo. Tá? Elas têm lógicas de atuação, interesses econômicos, incentivos financeiros, diferentes dos planos de saúde tradicionais que a gente conhece. E eu coloquei aqui também as plataformas digitais, as startups, as health techs, eu botei tudo no mesmo bolo ali. Né? São empresas ainda iniciantes no mercado de saúde, nenhuma delas é gigante, não tem nenhuma grandona, mas tem um grande movimento na saúde brasileira, a entrada de muitas empresas desse tipo, que merecem ser consideradas também. E aqui embaixo, olha aqui onde eu estou passando o mouse, eu criei uma legenda, né, para a gente ter uma ideia, ao olhar para o quadro depois de preenchido, nós vamos preenchê-lo agora, qual é de cada agente desse na real, de verdade, tá? Então, tem aqui um quadrinho cheio, tem um quadrinho mais ou menos para lá, mais ou menos para cá, e tem uma bolinha vazia, e nós estamos analisando, essencialmente, a motivação que cada agente tem, isso é o incentivo, na verdade, econômico que cada agente desses que eu estou listando aí tem, para conhecer o cliente um a um, para lucrar com a saúde e não com a doença, para buscar relações de longo prazo, se ele tem força para atuar decisivamente
para obrigar, tem poder de barganha, vamos dizer assim, para atuar de uma maneira sistêmica, né, para mudar o sistema de saúde através da sua ação. É isso que a gente está dizendo assim. Então vamos analisar a motivação desses agentes que aqui estão, aqui em cima, a maneira como eles respondem aos incentivos, e a habilidade, que tem a ver com a capacidade deles de fazer aquilo, com o conhecimento deles. Vamos lá. Então eu vou começar aqui considerando as seguradoras, as operadoras de saúde, plano de saúde, rede aberta que a gente conhece, já dei exemplos. Qual é a motivação e a habilidade que eles têm para conhecer o cliente um a um? E na minha avaliação e da equipe que trabalha comigo, a gente acabou, depois de muita discussão, né? Isso nunca é unânime, mas a gente chegou à conclusão que a motivação e a habilidade de uma operadora para conhecer o cliente um a um está aqui, é média. E a habilidade para fazer isso é baixa. Isso eles não sabem fazer direito. Tá? Eles podem dizer, como todos dizem, não, nós teremos uma relação individual com nossos clientes, um a um, blá, blá, blá. Mas na prática não é assim que rola. Por que que a gente diz que um plano de saúde típico tem apenas uma motivação mediana, média, para conhecer cada cliente da sua carteira? Porque, supostamente, ele teria interesse que esses clientes, de manter contato com esses clientes, para evitar que ficassem doentes, porque se ficar doente, quem vai pagar é ele. Ele é credenciado para fazer esse serviço. Então, ele teria, supostamente, um interesse. Mas o fato é que ele não tem tanta motivação assim, porque ele, na verdade, conta que o cliente vai sair da carteira. E ele não liga muito para isso não, viu? Isso que a gente chama de churn, a rotatividade da carteira. Entra e sai cliente em plano de saúde toda hora e a gente podia chamar, poxa, não era melhor ficar? Pergunta para o plano, ele vai dizer, não, claro, nós adoraríamos que ficasse. Mas não é verdade. Plano de saúde gosta de oxigenar a carteira, como eles chamam, como eles dizem, é parte do jargão do meio. Isso significa que eles querem gente nova entrando, porque se ficar muito tempo, as mesmas pessoas, se não saírem por alguma razão, significa que elas vão tender a usar o sistema. Quem fica é porque vai tender a usar. E é por isso que a gente deu essa nota aqui. Mas vamos avançar, que a gente vai voltar a esse tema. Qual a motivação de um plano de saúde? Estamos aqui na coluna 2, para lucrar com a saúde e não com a doença. É a mesma coisa, igualzinho ao item de cima. De boca, né, no papo, nas relações públicas, na entrevista do jornal, todo mundo quer que o cliente fique saudável, inclusive o plano de saúde. Por quê? Porque ele não teria que pagar a internação, não teria que pagar sinistro. Beleza, faz sentido. Mas ele quer, mas ele não quer muito. Por quê? Por causa da oxigenação. Se ficar muita gente, muito tempo ali, ele pode ter certeza que vai estar usando. Então, na verdade, o que eu quero dizer, os planos de saúde não investem muito na sua totalidade, ele investe em alguns segmentos de suas carteiras, sim, para tentar manter aqueles clientes que eles já sabem que são críticos, longe do hospital, que é a grande despesa que os planos de saúde têm. Mas eles não fazem isso para a carteira toda. Eu não posso dizer que o que motiva um plano de saúde, a essência do seu plano de negócio, é manter o seu usuário saudável. Eu não posso dizer isso, porque não é isso que acontece. Ele não investe para isso. Ele é um seguro. Essencialmente, é uma mentalidade atuarial. O que o plano de saúde é bom, olha, esse grupo de pacientes está dando prejuízo, está usando mais do que era para usar, e não está deixando lucro para mim, para a operadora. Então, eu vou aumentar o preço deles. Isso eles sabem fazer. Essa é a essência do modelo deles. Mas vamos continuar, então. Buscar uma relação de longo prazo com o paciente. Mesma coisa. Essa ainda é piorzinho um pouco. Esse aí apoia só de boca. No fundo, eles não querem essa relação de longo prazo, porque é aquilo que eu já falei. Eles têm que oxigenar a carteira. Então, repara como o plano de saúde tem força para agir, né, para mudar o sistema. Muito pouca, mediana, meia boca. Tem grandes empresas que faturam bilhões e teriam força econômica para
para produzir modificações no cenário, mas, na verdade, eles não têm lá tanta motivação para isso. O negócio deles é atuarial, é ver risco e aumentar o preço do alto risco, de modo que eles continuem a ter lucro. É isso que acontece, por isso que as manchetes estão aí todo ano, aumenta 20%, aumenta 30%, aumenta não sei o quê, briga de plano individual, essa coisa toda. Então a motivação da operadora é essa que a gente viu nessa coluna ali, a operadora de rede aberta. Vamos ver a operadora de rede fechada, é um pouco diferente. Estou falando aqui das Prevent Senior, Apvida, etc. Qual a motivação de uma operadora verticalizada para conhecer o cliente um a um? Essa tem mais, porque ela é operadora e prestadora de serviço ao mesmo tempo. Ela recebe uma quantia fixa para dar conta das necessidades das pessoas que compram lá os seus planos de saúde. Então, se ela recebe a quantia fixa e a pessoa não usa, é melhor para ela, porque sobra mais dinheiro para ela. Essa é a motivação econômica dela. Então, ela teria realmente uma motivação bastante grande para isso, mas não tem tanta habilidade, conhecimento técnico para fazer isso. Dizem que tem. Se você perguntar, entrevista lá, turma, os executivos, não, estamos investindo em tecnologia, em algoritmo, em blockchain, isso, não sei das quantas, todo mundo diz que sabe e que faz. Mas vai olhar lá direitinho, tem grande motivação para fazer, mas ainda não há ninguém que a gente possa dizer com certeza que está fazendo mesmo, pela simples razão de que ninguém divulga esse tipo de resultado, que é a essência aqui do meu discurso de sempre. Se faz, é tão secreto que ninguém sabe. Tá? Apesar de tratarem bem o cliente, de terem excelente infraestrutura, não é disso que a gente está falando. Uma outra coisa é a pergunta, qual o interesse, a motivação para uma operadora verticalizada lucrar com a saúde? É total. Essa é total. Ela quer que o seu paciente não precise usar o plano. E ela toma mais atitudes para isso do que uma operadora de rede aberta. Porque o DNA dela é diferente da de rede aberta. O dinheiro que ela ganha vem do não uso do sistema. A operadora de rede aberta também. Só que a operadora de rede aberta é atuarial, é seguro puro. Tá? Não sabe fazer, não tem habilidade. Aqui onde eu estou passando o mouse. Tem motivação, mas essa daqui tem mais habilidade pelo que a gente ouve dizer. Tá? Então, beleza, tá bacana. Ela busca a relação de longo prazo com o paciente, aí a coisa é mais ou menos de verdade, é mais ou menos aquilo que acontece com a operadora de rede aberta. Tá? Ela busca, mas ela sabe que o doente, o paciente que está lá durante muito tempo, que certamente está usando, ou que, no caso daqueles que tratam só de idosos, por exemplo, como a Prevent Senior, o risco dele passar a precisar, à medida que o tempo passa, ele já é idoso, o risco é maior. Então, essa coisa do longo prazo, é o longo prazo enquanto dá. Tá? Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, mas e não vou particularizar para essa ou aquele outro tipo de empresa, mas procedimentos que implicam em custos muito contínuos, muito altos, geralmente lá nas entranhas das operadoras que pagam por essas coisas, às vezes o transplante de fígado, às vezes alguma coisa, demora a sair a autorização, entende? Não é uma coisa assim tão simples, não é fazer, tem o diagnóstico, precisa fazer, mas demora. Isso tudo é explicável, tá? Porque, em parte, aquele doente vai acabar talvez falecendo mesmo, e os planos de saúde contam com isso de alguma razão, tá? Antes de incorrer em grandes custos para os planos, ou ele sai do plano de saúde, vai para outro, aquele negócio da oxigenação, e é por isso é que essas burocracias emperradoras do cuidado existem, tá? E existem mais ou menos os dois universos. Bom, qual a força que uma operadora verticalizada, agora tem grandes grupos, né? Esses são os melhores negócios da saúde hoje, melhores do que as operadoras de rede aberta, muito mais.
qual é, digamos assim, a força que eles teriam para agir, mas agir para mudar o sistema todo, não há muito interesse nisso. Tá? Vamos também falar claro. Esse negócio de força para atuar, para mudar o sistema, mais na direção de antecipar e prevenir, quer dizer, conhecer o cliente um a um, estabelecer relações com ele de longo prazo, atuar antes para que ele não venha a precisar de procedimentos muito caros no futuro. Isso todo mundo diz que quer, mas é de boca. É lorota. Não quer. O business dessa turma é esse que a gente está explicando aqui. Tá? Vamos ver outros. Tem outros atores aí. Prestadores hospitais. Qual é o interesse do hospital conhecer o doente um a um? Dizem que quer, que gostam, mas não é verdade. O hospital existe para tratar. O hospital é diagnosticar e tratar. Tratar de doentes. Não é para estabelecer relação com o doente. Claro, já estou vendo alguns amigos conhecidos. Não, Clemente, mas o hospital tal tem um programa assim, o outro tem essa. Eu sei, mas o business deles não é esse. Quando eu falo business deles não é esse, eu estou dizendo que o que movimenta o incentivo econômico deles não é isso. Eles fazem até isso, mas são atividades, são apêndices, né? São atividades marginais que fazem por várias razões, né? Marginalmente ao núcleo duro daquilo que realmente dá dinheiro para um hospital. Então, não tem esse papo de hospital conhecer o cliente um a um. Lucrar com a saúde não com a doença é conjunto vazio. Eles lucram com a doença. Se não tivesse doença, não teria hospital. Então, não tem nem esse cabimento argumentar de outra forma. Né? Vamos continuar aqui agora mais rapidamente, que a gente já pegou a dinâmica. Buscar relação do longo prazo com o cliente. Também é algo que se diz que o hospital faz, gostaria de fazer. É tudo de boca. O negócio do hospital é tratar de doentes. É diagnosticar e tratar. Não é construir relação, não é investir em tecnologia para relacionamento de longo prazo. Então a gente já coloca aí mais ou menos de boca e tal, mas tudo aí é meio que lorota, é relações públicas apenas. Ter força para agir, o hospital é neutro, o hospital não tem força sozinho para mudar o sistema de saúde. Quando a gente fala ter força para agir, é ter força para atuar decisivamente em função de mudanças necessárias no sistema de saúde privado. É isso que ele está falando. Tá? O hospital não teria. É até estranho que autores como Michael Porter, por exemplo, que é muito citado, muito respeitado por mim, inclusive, obviamente, ele acha que os hospitais é que deverão liderar as mudanças que ele, Michael Porter, propõe. Tem um artigo dele em que ele estabelece isso claramente. Eu não vejo como isso possa acontecer. Eu, humildemente, discordaria dele, porque a lógica econômica do hospital não leva a isso. Mas vamos ver outros atores. A indústria, farmácia, medicamentos, próteses, estentes, prótese de joelho, de quadril, estamos falando nisso. Conhecer o cliente um a um. É a mesma história. Dizem que querem, mas querem mais ou menos. Por quê? Eles querem, para aquele indústria farmacêutica, aqueles pacientes que fazem uso do remédio contínuo, por exemplo, que são caros muitas vezes, que têm certas condições específicas. Então, é do interesse da indústria farmacêutica manter esse pessoal comprando remédio. Eles lucram, com a doença, não é com a saúde. Eu não estou fazendo isso, falando nesse sentido de crítica. Isso é assim. Tá? O que nós, eu e outros, estamos defendendo é que isso não tem que continuar a ser assim. E é por isso que a mudança no sistema é a bandeira que a gente carrega. É possível mudar se certas medidas forem tomadas. Mas é importante não sermos ingênuos e achar que essas medidas vão sair da indústria farmacêutica, ou da indústria de prótese, ou da indústria hospitalar milionária. Não vão. Eles estão estudando isso, eles têm programas para isso, eles não querem ser pegos desprevenidos, mas quem vai ter que mudar serão outros. Lucrar com a saúde e não com a doença não tem nem cabimento à pergunta, é igual ao hospital. Se não tivesse doente, não teria indústria farmacêutica, ninguém tomaria remédio. Né? Se não fosse necessário botar prótese, não teria indústria de prótese, etc. Então, ali é aquela bolinha vazia. Buscar a relação de longo prazo com o paciente é a mesma coisa.
Né? Em certos casos, para certos nichos, eles buscam, mas ainda assim de uma maneira muito incipiente. Né? Você deixa seu CPF na farmácia e eles te dão um desconto na hora de você tomar seu medicamento de uso contínuo. Tá? Se você demora muito a comprar, talvez alguém te ligue, faça alguma... Ei, o que está havendo? Não esquece o remédio. O remédio é importante para você se manter bem. As entranhas do sistema, o que se fala no sistema, lá dentro, não o que sai no jornal. É isso que eu estou falando. Tá? Então, vamos entender. Força para agir, a indústria não tem condição de mudar o sistema. Não vai acontecer mudança do sistema, não é razoável esperar. Vamos olhar para os empregadores. Esses terão alguma coisa mais interessante para nos ensinar. Eles é que pagam a conta da saúde privada. O empregador privado, eu botei ali as autogestões também. Lembra, autogestão são organizações das próprias empresas que contratam as redes prestadoras. Não usam plano de saúde outros, terceirizados. Né? As empresas lucrariam alguma coisa, ganhariam conhecendo o cliente um a um? É claro que sim. E muito. Porque o cliente é funcionário dela. Ela quer saber como é que está a saúde do seu funcionário. Ela não quer que o funcionário fique doente. Então ela tem interesse total. Repara, como as empresas lucram com a saúde também. Porque quanto dos seus funcionários? Porque quanto mais saudável está o funcionário, menos fica doente, menos perde trabalho, mais produz para a empresa. Buscar relação de longo prazo. Uma empresa quer que as pessoas, seus funcionários, fiquem lá trabalhando mais. Claro. São muito poucas as empresas cujos modelos de negócio partem do pressuposto que é melhor o funcionário estar saindo toda hora. Muito poucas existem, mas não vou nem citar aqui porque são pontos fora da curva. A maioria quer estabelecer relações de longo prazo com pacientes, com usuários, com colaboradores saudáveis, que não fiquem doentes. Então, repara, já está surgindo aqui pela primeira vez um agente que tem 3 bolinhas cheias. Tá? Ele tem motivação para isso. Ter força para agir, para mudar isso tudo, sou eu que controlo o dinheiro. Então eu deveria ter botado uma bolinha cheia ali também. Imagina, todas as empresas contratantes de plano de saúde se unem e pressionam os prestadores de serviço, a indústria de materiais, de medicamentos, plano de saúde que seja, para atuar da maneira que eles querem, porque eles é que mandam, eles é que têm o poder. Mas isso não acontece, por algumas razões. Uma delas é que o número de empresas grandes o suficiente para adotar uma atitude assim, de pegada firme, de utilização de poder de barganha para valer, é um número pequeno. A indústria, o setor privado financia realmente, a empresa privada financia o sistema de saúde privado, mas tem uma multidão de empresa pequenininha que não tem poder para fazer isso. Tá? As empresas maiores, tem aí o caso da Ambev, me parece o caso do Santander também, BNDES, Petrobras, que tem autogestões, todas já estão se mexendo para desterceirizarem esse serviço para poder fazer isso que a gente está dizendo. Gerenciarem melhor a saúde dos seus funcionários. Tá? No passado, lá pelos anos 90, houve um grande movimento de tentar convencer as empresas, os planos de saúde fizeram muito isso, algumas corretoras também, dizer, não, você aqui, uma grande empresa, ou Itaú, ou Banco do Brasil, ou não sei quem, o negócio de vocês não é saúde. O nosso negócio, nós somos operadores de saúde, plano de saúde. Passa o seu plano de saúde para cá, que a gente gerencia isso tudo para você, e você cuida do seu negócio, fica focado naquilo que te dá dinheiro. Isso é um discurso furado, furadíssimo. As empresas, as maiores, então, já sabem disso, estão atuando fortemente na direção que estou falando aqui, elas estão desterceirizando isso. Elas estão trazendo para dentro delas. É estratégico para elas. Gasto com saúde de funcionários de empresa já é o segundo maior custo das empresas a partir de um certo porte. Primeiro é a folha de pagamento, depois é esse. Mas ainda assim, com todas essas restrições, as empresas pagadoras, contratantes, têm muita força. Tá? Elas não têm habilidade, tá? Para fazer certas... Por exemplo, elas não têm, na sua grande maioria, habilidade, competência tecnológica, por exemplo, para fazer isso que a gente está colocando na coluna da esquerda.
Elas não desenvolveram essa coisa de tecnologia, de algoritmo, de inteligência de dados, que é necessário para quem quer fazer isso. Operadoras têm um pouquinho disso, da autogestão tem, todo mundo tem um pouquinho, mas ninguém tem, com exceção, e é por isso que eu coloquei eles aqui, do nosso último ator que nós estamos considerando aqui, que são as health techs, que são as plataformas digitais. Estou botando tudo do mesmo bolo. São empresas que ainda não podem dizer que se tornaram lucrativas fazendo antecipar e prevenir, porque essa é a proposta deles, mas elas estão muito bem posicionadas para isso. A proposta dessas organizações, eu já citei várias delas aí, inclusive o ecossistema DASA, mas tem também a Alice, tem SAM, tem todas as operadoras iniciantes, não gostam de ser chamadas de operadoras, fazem muito bem, mas a gente está usando uma terminologia mais livre aqui. Todas elas se baseiam em antecipar e prevenir. Então, todas elas colocam um foco enorme em tecnologia para lucrar com a saúde e não com a doença. Para conhecer o paciente um a um, para encaminhar soluções para ele antes que ele precise internar. Todas elas, 100%. É uma das razões pelas quais eu falo bem das health techs, eu defendo esse movimento, que eu acho que eles, não sozinhos, olha só, sozinhos eles não conseguem. Eles não têm poder para agir, olha a bolinha lá na direita. Eles são pequenos, não têm dinheiro, não têm força, não têm poder de barganha. Agora, eles têm inteligência. Eu conheço várias, algumas são minhas clientes até, que têm capacidade, têm habilidade, que falta aos outros atores. O que seria o lógico, então, para quem quer mudar o sistema? Imagina, um ator fortíssimo é esse aqui, onde eu estou passando o mouse, eu botei aqui um quadrinho verde, os empregadores. Tá? Empregador sozinho não vai conseguir, porque ele, primeiro que não estão tantos assim, em tamanho, em volume, em poder de barganha, suficiente para mudar o sistema, e falta inteligência tecnológica, falta inteligência de dados. Mas se os empregadores se juntarem, fizerem alianças com aquela turma lá, da direita, aqui onde eu estou passando o mouse, eles podem suprir essa deficiência. Então eu comecei a falar em alianças. Não há ator que sozinho resolva o sistema, mas há a possibilidade de uma série de alianças, de parcerias, entre atores diferentes, que poderão encaminhar soluções melhores para o sistema, se estiverem vendo sentido nisso que eu estou falando. Tá? Então, uma é essas duas que eu estou colocando aí, mas tem mais. Por exemplo, os próprios planos de saúde poderiam fazer parcerias, e fazem, para tratar de certos segmentos específicos de pacientes deles, dos planos, que precisam de tratamento especial, de gestão especial para a sua condição de saúde, e as operadoras simplesmente não têm capacidade para isso. O DNA delas é atuarial, como eu já falei, é gestão de risco de carteira, é prêmio de seguro, essas coisas. Então, contratem, façam parcerias com quem tem, isso já existe, mas ainda para mim está muito tímido. Essas operadoras que estão estabelecidas aí há muito tempo, são todas muito conservadoras, os processos decisórios são muito lentos, e eu sempre aconselho as health techs, as startups que me pedem orientação para tentar diversificar. Elas têm necessidade, mas as empresas que pagam a essas operadoras, essas aqui, elas talvez sejam um alvo mais imediato, essas autogestões, para as health techs. Elas têm mais interesse, é mais fácil. Ainda assim são burocráticas. Ainda assim gostam de falar mais do que de fazer, né? Mas tem uma possibilidade, na minha avaliação, na avaliação do nosso grupo, isso tudo é pessoal, isso tudo é subjetivo, isso é tudo eu acho. A gente acha porque estudou, porque tem o dado lá. Não é um acho porque eu não gosto de A, B ou C. Mas ainda assim, há uma possibilidade interessante de parceria sempre com quem tem a inteligência. Essa inteligência aqui é a inteligência de dado. Tá? É Data Analytics, é algoritmo, é inteligência artificial, é sensor remoto, é a habilidade de usar ferramental para antecipar e prevenir, não tratar depois que a pessoa ficou doente. A indústria poderia fazer, aqui eu estou colocando a indústria, farmacêutica e tal, deveria fazer alianças com os hospitais. Para quê?
para montar linhas de cuidado, de tratamentos para condições médicas específicas, não o hospital todo, tudo que um hospital faz, linhas de cuidado, e demonstrar que através dessas parcerias o remédio utilizado, a prótese utilizada na linha de cuidado, utilizando os profissionais dos hospitais, o conhecimento enorme que existe dentro dos hospitais, se aquilo for gerenciado direito, pacientes que passam por aquele tratamento têm resultados melhores, têm desfechos melhores. E podem chamar, agregar health techs, que tem a inteligência de dados, tem sistema, tem isso, tem aquilo para fazer. Então, as possibilidades são infinitas, né, de se fazer parcerias para mudar o sistema. Mas repara, olhando agora o quadrinho inteiro, quem está bem na foto, quem tem mais bolinha cheia, são os empregadores, autogestões, e as health techs, as plataformas digitais, a turma que está centrada em inteligência de dados. É daí que podem vir as melhores parcerias, as parcerias mais decisivas. Então, eu queria convidar você para a gente fechar. Nós começamos aqui olhando a motivação real que os agentes do sistema têm para agir nas direções que a sociedade espera que eles ajam. Mas vimos que isso não é tão simples. Tá? Não é simples porque essas organizações, muitas delas centenárias, elas se acostumaram a atuar, a fazer coisas de uma certa maneira. Elas são boas em fazer coisas de uma certa maneira que não é exatamente antecipar e prevenir, que é a forma que a gente usa para sumarizar as propostas que temos hoje. Atenção primária, aquilo que a gente tem que fazer antes. Tudo que a gente tem que fazer antes para uma pessoa não precisar internar ou ir para o hospital, diagnosticar e tratar. No meio desse quadro todo que a gente mostrou, apareceu aqui as startups que contam com o nosso apoio aqui, conceitual, né, moral. Eles podem realmente vir a fazer aliança com todos os demais atores para ajudar o sistema a andar para frente, a gerar valor. O sistema de saúde não gera valor, né? Hoje, é um papo para outra hora, mas eu já tenho falado nisso aqui. Tá? Então, vira um jogo de dinheiro, todo mundo empurrando o custo um para o outro, só se fala em aumento de plano, só se fala que o prestador tal negou cuidado ali, não deu o cuidado que um paciente deveria ter tido. Isso teve agora aí com a Apvida, com o Prevent Senior, todo mundo viu o negócio. Né? Leiam um artigo que eu escrevi no LinkedIn associado a esse vídeo. É só ir lá no LinkedIn e entrar na minha página, que vocês vão ver a maneira que eu tratei esses assuntos. Né? Há pouco tempo teve aí um movimento para levar 350 mil, quase 350 mil usuários de planos individuais deficitários, para tirar da AMIL e levar para uma outra empresa desconhecida. Houve uma gritaria geral, está dando prejuízo. Quem tem mentalidade atuarial só lembra aumentar preço. E quando não dá mais para aumentar preço, porque a ANS não deixa aumentar preço de plano individual a partir de certo limite, o que você faz? É um jogo só motivado por dinheiro, não é motivado por valor. Se a gente quer gerar valor para as pessoas, a gente tem que adicionar uma outra dimensão a isso, que é a dimensão do resultado produzido na vida dos pacientes. Tem que ser divulgado. É escandaloso que a saúde, a medicina, o cuidado médico, a prática médica, até hoje, não tem estabelecido como norma, como regra mandatória, que os prestadores de serviço têm que divulgar os resultados do que fazem para pacientes em cada condição médica. Aí a coisa, esse arranjo todo vai começar a se movimentar na direção do valor. Né? Como em outros lugares, a indústria aeronáutica, a indústria de telecomunicações, a hotelaria, carro, o que você quiser, turismo, o que for. Mas isso é o nosso tema, é o único pão, né? Eu sou um padeiro que só fabrica esse pão, né? O pão do valor, é isso que eu ofereço com quem me pergunta. Eu conto isso lá no vídeo, no texto do LinkedIn, que eu quero convidar vocês para irem até lá. É só ir lá no LinkedIn e clicar lá no meu nome, né, e vai ler o artigo em que eu desenvolvo um pouco melhor
essas coisas que estou falando aqui. Então eu quero agradecer a todos pela paciência, ficou uma espécie de uma aula aqui, mas eu creio que foi útil. Não esqueça, se inscreve no canal para receber as mensagens, para receber os avisos do vídeo, para botar sua opinião, para dizer que concorda, que não concorda. Tá bom? Entra no canal do YouTube. Na próxima vez a gente vai cuidar de outros temas interessantes. Um abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.